Amadinha, Sim, você gosta quando a gente sai e vai a São Paulo? gosto muito. Então, olha, daqui a pouco nós vamos passar em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Guaratinguetá é onde tem a Aparecida do Norte. Aham. E aí, como é período de romaria, Sim. né, tem a placa na rua dizendo assim, tenha cuidado, porque tem romeiros na rua. Certo. Né? Quer dizer, as pessoas saem de longe, né? Aham. Do Brasil todo e vai a Aparecida, como se fosse a Meca, né? É. A Meca do catolicismo do Brasil. Sim, Não é verdade? é verdade. E como se fosse também a Terra Santa brasileira, vamos dizer. Porque as pessoas que saem dos lugares mais longínquos e vai até a Aparecida Ah, são chamados de romeiros, sim, né? é verdade. É como as pessoas que saem para ir na Terra Santa, em Israel, que chama, né? Jerusalém, ou que saem para ir a Roma. É a mesma Por isso chama romeiro. Sim. E aí quando você tem a figura da Maria, então você mistura Roma com a Maria. O que que vira? Romaria. Romaria. É verdade. Né? É. Então, se tem a Romaria, Ah, tem os romeiros. sim, Por isso que a placa diz, cuidado com os romeiros, né? entendi. Quando você ouve falar, por exemplo, em Aparecida, Ah, aí a gente pensa, bom, isso é porque a história conta, né? certo. Que os pescadores saíram para pescar no rio, não é no mar, No Rio. é no rio. Rio Paraíba. Certo. E não havia peixe naquele dia. Aham. Mas se os pescadores saíam para pescar, é porque ali era um local normal de ter peixe, né? Também. Porque se eles tentassem umas 3 vezes pescar e não pescasse nada, cairia esse hábito, né? É. Ou essa atividade pesqueira no rio. Então é certo que no rio tinha peixe, pouco ou muito. Mas tinha peixe, porque se tinha pescador, É verdade. Né? Sim. logo se entende que tinha peixe. Mas aí naquele dia eles não pescaram nada. Certo. Agora, um deles, que é católico, né? Ah, Faz uma reza, tudo mais, e aparece quando ele vai pescar, ele pesca ou acha no rio lá uma imagem de madeira, sim. uma imagem preta, Certo. até porque já está lá na madeira há um bom tempo, já está cheio de lodo, Ah, tá. né? Tá lá na água, né? Aham. E a madeira na água geralmente fica preta mesmo, até por causa dos resíduos da água, né? Da É, lama, cria lodo mesmo. né? É. E agora o que ocorre? Agora que achou essa imagem, então milagrosamente, Ah, agora naquele dia não tinha peixe, mas agora passou a ter. entendi. E agora aquelas pessoas vão pescar aquele peixe e tudo, e agora atribui ao milagre. Sim. Porque achou a santa, né? Vamos dizer assim, que é a imagem de madeira, Certo. da Aparecida. E como foi uma imagem que apareceu no rio, eu acho muito difícil, amado, um rio gerar uma imagem. É meio estranho, né? Eu acho mais provável alguém que tenha jogado lá, algum, né, artesão aí que fez a imagem, né? Artista. Ele não deve ter gostado, não ficou do jeito Não que ficou do jeito que ele queria e jogou lá. Ou então não houve imagem nenhuma, né? Tudo história. Sim. Porque se você tem uma parte da história que é mentira, e isso é certo, que é a parte do milagre, Aham. né? Quem garante que a história toda não pode ser mentira? É verdade. Já que uma parte é mentira. De repente a história toda também é. Mas o certo é que essa história, mentirosa ou não, conta que após a retirada da santa da água, né? Não é aquela santa grande, que já pegou lá aquele pedacinho de toco, Entendi. com a imagem de uma divindade lá católica, né? Sim. E agora, já que pegou lá aquela imagem, agora os peixes vieram todos eles a dar o ar da graça, né? Aham. Aí os peixes resolveram aparecer. Aí foi atribuído a isso o milagre, né? Sim. Milagre. É, parece que, só uma observação minha, parece que querem imitar o Salvador, né, Rubens? Porque ele fez também Né? O milagre lá quando... da pesca maravilhosa Da e da pesca. multiplicação dos peixes, né? É, tipo querendo imitar, né? Aquela da pesca maravilhosa, ele só disse, joga a rede aqui, jogou e, né? E vem os Eu peixes. não creio que ele fez milagre assim, não. Pra mim, é uma coisa, ele sabia que tinha peixe ali. Já é um milagre, porque com ele não tem milagre, ele manda o que ele quer. É verdade. Né, amada? É, com certeza. Quando fala milagre, é uma coisa que alguém faz que não esperaria em um santo mentiroso desse aí. É verdade. Mas ele não é milagre, ele mandava acontecer, acontecia. Acontecia, exatamente. Pronto. Né?
Então, de repente, ali ele falou, ó, tem peixe aqui, ele sabia de tudo. Sim. Joga a rede do lado de cá. Aí jogaram e pegaram o peixe. Certo. Mas no caso dela, parece que não houve nenhuma ordem dela, ela não abriu a boca para falar nada, né? Entendi. Apenas depois que pescaram, vamos dizer assim, a imagem, pescaram também muito peixe. E essa é a história contada. Certo. Aí você pensa assim, poxa, então tá bom, então ela é a padroeira do Brasil, a Aparecida, que é, vamos dizer, Nossa Senhora, né, que chama, né? E foi atribuída a ela esse milagre, porque os peixes apareceram depois da aparição dela. Sim. Daí que o nome dela virou Aparecida, né, porque ela apareceu, né? Certo. E aí, o que ocorre com isso? Aí você vê, parece um caso isolado que aconteceu no Brasil, de uma mágica ou um milagre, ou entendamos de qualquer forma, mas algo sobrenatural que aconteceu no Brasil. Mas não é, né? Mas não é um fato isolado. Sim. Por que não é um fato isolado? Porque assim como no Brasil aparece essa Nossa Senhora Aparecida, Sim. né? E aí é um milagre aí de peixe atribuído a ela, nessa história parcialmente ou toda mentirosa, Certo. assim também vai para o México, lá tem a Guadalupe. Verdade. Não, a Guadalupe de lá, ela não foi enxada no rio e não fez pescar peixe. Foi diferente. É outro tipo de milagre atribuído a ela. Entendi. Mas em cada país tem um milagre atribuído a Semíramis, A Semíramis. que chama de Nossa Senhora, Certo. né? Aí você vê, não é assim uma coisa aleatória, que aconteceu no Brasil e poderia não ter acontecido mais. Não, é uma coisa programada. Tinha que se contar uma história da Santa Católica no Brasil. Até para poder fazer assim, fervulhar, né? Certo. A ideia do catolicismo, não deixar morrer, nem diminuir, mas até, se possível, aumentar a popularidade do catolicismo, né? Verdade. O interesse da população por parte do catolicismo e coisas desse tipo. Certo. Aí, como eu já disse, não foi só Brasil, porque se você for rastrear, você, por exemplo, Portugal, que tem ligações fortes com o Brasil, porque Portugal é o país mãe, né, do Brasil, o Brasil veio de lá, né, o povo, né, somos oriundos de portugueses, não na totalidade, mas foi Portugal que pela história descobriu o Brasil. Então lá também tem um fato milagroso envolvendo a Virgem. Sim. A Virgem Mãe Maria, né? A Aparecida, a Guadalupe, Correto. que lá recebeu o nome de a Virgem de Fátima. A Virgem de Fátima porque o nome do lugar que ela teria aparecido era Fátima. Certo. Então ela virou a Virgem de Fátima, né? E lá apareceu para 3 crianças. Né? E aí não sei qual milagre lá, que eu não conheço a história. Mas o certo é que isso se repete. E esses milagres, amadas, né, da Aparecida, vamos dizer, Guadalupe, todo lugar do mundo, cada lugar tem sua própria estigma, né? Certo. De um santo protetor ou milagreiro, ou que pelo menos realçou, ressaltou e aumentou a popularidade do catolicismo, talvez também a sua necessidade, eficiência, né? Sim. Ou a fé dos fiéis no catolicismo, enfim. De alguma forma contribuiu para o catolicismo. Certo. Todo lugar do mundo tem. Nós ouvimos muito falar no Menino Jesus de Praga, né? E tantas outras coisas. E esses milagreiros, né? Eles ou são fatos, vamos dizer, atribuídos a objetos, como por exemplo, a Aparecida é um objeto achado no rio, né? Verdade. Então não se trata nem de uma pessoa física, Sim. né? Mas são atribuídos a objetos ou pessoas realmente. Certo. Aí você tem, amado, um homem muito querido, que a esse não foi atribuído milagre nenhum. É o Francisco de Assis, Certo. né? Aí você tem também os dois irmãos, que se eu não me engano são alemães, Cosme e Damião aqui no Brasil para nós, Certo. né? Que foram feitos santos. Sim. Recentemente, o catolicismo, amada, ele canonizou, ou seja, transformou em santo da Igreja Católica para ser venerado, que eles falam que não adora, mas venera, né? Era verdade. Então recentemente, o catolicismo aí canonizou para ser venerado uma mulher que é índia, americana, aqueles índios americanos de pele vermelha, né? Certo. Dos filmes de faroeste. Sim. Ela viveu em 1800 e pouco e foi canonizada agora, recentemente,
Já é mais uma santa do catolicismo. Agora eu não sei aqui qual milagre atribuído a ela, né? Certo. Mas o certo é que naquela época, amada, se for meados de 1800, a fotografia estava começando a nascer naquela época. Na época, certo. Então é difícil até ter uma foto dela. Quanto mais um registro verdadeiro, histórico do milagre que ela teria feito. Entendo. Entende? Entendo. O Papa canonizou agora, junto com essa Índia, também um homem filipino, Sim. lá das Filipinas, Tá. que teria sido lá uma boa pessoa, Aham. que cuidou de pessoas feridas lá e tudo mais, em 1700 e pouco. Ou seja, antes ainda de 1800, Sim. né? O século, antes do século retrasado, é muito tempo atrás. Ele agora foi transformado em santo venerável também pela Igreja Católica. Certo. Os católicos agora o veneram, né, como um santo, como um intercessor, né, milagreiro. Também esse não se sabe de nenhum registro, né, fotográfico ou de cinematográfico ou qualquer outro áfrico de que ele teria feito realmente um milagre. Mas a esse tem algo que recentemente aconteceu Ah, que levou, né, à canonização dele. A história conta que recentemente aí em 2002, agora há pouco tempo, um médico, né, sim. que faz cirurgia, desses que estudaram muito tempo, né, médico atual, ele fez uma operação no paciente dele e aquilo tudo, e o paciente não resistiu e morreu. Certo. Eu pergunto a você, amada, um médico pelo menos que já tem 10 anos de medicina, será que morreram poucos ou muitos na mão dele, que ele não conseguiu salvar? Acho que muitos, né? Muitos. Muitos. Mas quanto a esse, o médico por um momento teria esquecido que ele é médico, que ele aprendeu tudo com a ciência, com a medicina, e ele clamou pela vida desse paciente. Ele clamou a Deus, sabe? Certo. A Deus. Mas qual era o Deus que ele clamou? Deus romano? O Deus filipino. Ah, o Deus filipino? É. Ah, falou Deus, eu já... Então, o que eu tô pensando, se o cara vai clamar alguém para trazer de volta a vida, o que já é uma coisa estranha. Um médico que morre gente na mão dele todo dia praticamente. Certo. O médico que geralmente aprendeu na ciência e que mesmo tem a crença em Deus ou qualquer coisa do tipo de divindades, mas que na verdade tem a ciência como base do trabalho dele e do entendimento profissional das coisas. Sim. Não é verdade? Mas agora ele esquece que ele é cientista, que aprendeu com a ciência, e agora vai para a questão de fé, Sim. né? Que é algo místico, vamos dizer assim. O que não discute é a fé dele. Eu tô Não. falando que nesse caso foi usado para criar alguma coisa, não é isso? Foi usado para justificar, né? Justificar. É isso que a gente está tentando aqui colocar, Só pra... né? Mas veja bem, por isso que eu digo, é difícil o médico que ele trabalha com método científico. Investiga, descobre, classifica, explica. Entende? Certo. Isso é um método científico. Sim. E aí, quer dizer, a medicina é método científico aplicado, né? Já aplicado, mas é um método científico que levou ao estudo da medicina, do qual as pessoas participam e viram médicos. Se transformam em médicos, se capacitam. Então você veja, esse médico, ele, na hora que viu o paciente dele morto, repito, um entre um monte lá, que acontece sempre, a esse ele clamou ao Deus, mas não ao Deus Criador, né, claro. E nem também o Deus lá do Papa, Certo. mas a um jovem muito bondoso da Filipina. E aí esse jovem morto, né, em 1700 e pouco, fez um milagre. Ah, entendi. E o cara que estava lá morrendo, já estava morto, ressuscitou ou recobrou a vida, né? Entenda-se como quisesse entender, mas o certo é que curou o cara. E agora então esse médico vai, e não é canonizado, não é o médico, Sim, é o filipino. é o filipino. Entende? Então a história que o catolicismo vai agora contar para canonizar esse filipino é de que um médico foi quem orou a ele, ou rezou para ele, e ele, o filipino, curou o doente, Certo. ou trouxe a vida ao morto, vamos dizer assim. E isso é um milagre comprovado. Então agora esse filipino já é passivo de ser considerado um santo. O santo já pode canonizar, né? Já pode canonizar ele. Então canonizou o santo lá.
né? Canonizou esse. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte: você, pela fé no catolicismo, não é fé no Criador, não é fé em Deus, não é fé em divindade. Pela fé no catolicismo. Certo. Você pode acreditar que isso é verdade. Não é verdade? Sim. Pode acreditar que o médico é um cara de Deus, né? Vamos dizer assim. E que ele falou a verdade, porque ele não mentiria. E realmente isso aconteceu porque ele orou, rezou lá O paciente? em nome desse filipino lá, e em prol do paciente. E o paciente recuperou a vida. É possível, como tudo é possível. Mas é muito difícil de acreditar, né? Porque não tem nada filmado, amada. Fotografado, registrado, gravado. É a palavra dele. É a palavra dele. Até se estiver gravado é passivo de análise. Quanto mais é a palavra do médico. Ou a justificativa que o Vaticano arrumou para canonizar esse filipino. Beleza. Tudo bem. Então nós vimos que até agora, amadinha, e pelo que nós conhecemos, não há nenhum registro fotográfico ou cinematográfico de um milagre verdadeiro atribuído a um santo da Igreja Católica. Certo. Até agora, dentro do que nós estamos falando e pelo que se conhece. Mas de todos esses, de todos os santos que a Igreja Católica já canonizou até hoje, você sabe quantos são os santos que a Igreja Católica canonizou? Não sei não, mas eu acho que são bastantes, né? Eu acho que nem os padres sabem. Tá. São muitos, então. Inúmeros, incontáveis. Tá. Né? Então, de repente, nem o Papa sabe, sei lá. Mas é muito santo que eles canonizaram, E cara. uma observação, uma coisa que não tem respaldo na escritura, uma coisa que eles mesmos criaram, né? Inventaram. Certo. Canonizar, transformar em santo é coisa uma pessoa, né, gente, do catolicismo. santo, tá. Mas se você for procurar o que tem na escritura e no catolicismo, amada, você vai achar muito pouca coisa, viu? Certo. Pelo menos a favor, né? Que um faz pelo outro, vice-versa. É muito pouco. Certo. Quase nada. Então não adianta nem procurar na escritura se é de lá ou não. Porque 99 não é. 99 é paganismo. Entendi. De Roma, lá do Mitra e dos outros cultos. Dos diversos cultos que se tinha em Roma. Sim. Antes do Império de Constantino. Desses todos não se pode afirmar com certeza de que foi milagre ou não, porque não tinha ninguém lá para tirar foto, filmar. A Virgem de Fátima tem até uma foto lá, mas muito ruim, com as 3 crianças, não aparece nem a assombração lá, se é que tive a assombração lá perto deles, lá da Virgem de Fátima. Parece 3 crianças só, porque naquela época já tinha fotografia. Entendi. Mas tem um deles, tem um especial, um fato ocorrido que foi um milagre, que esse foi comprovado. Porque esse tinha uma equipe de televisão na hora filmando, coincidência ou não. Certo. Mas o milagre aconteceu e as câmeras, né, os holofotes lá, vamos dizer, holidianos, né, vamos dizer assim, capturaram esse momento. Então foi o primeiro milagre televisivo de toda a história. E esse milagre comprovado da Igreja Católica, e que foi realmente um milagre, né? Esse aí, amada, ele não tem como ninguém dizer que não foi. Porque a televisão estava lá. Certo. E a televisão filmou. E isso virou algo tão fantástico que imediatamente, né, a pessoa mesmo em vida que fez o milagre já era considerada santa viva. Entendi. Não precisou morrer para ser santo. Já era uma pessoa santa porque é milagreira em vida. Você sabe quem era essa pessoa? A Madre Teresa? Era a Madre Teresa de Calcutá. Era a Madre Teresa de Calcutá que tinha feito um milagre televisivo. Um milagre que a própria televisão filmou, mostrou, né? E tem até hoje, para quem quiser ver e que não acredita. Então a pessoa fala assim: eu não acredito que houve um milagre lá no fato da Madre Teresa de Calcutá. Bom, se não acredita, é só pegar o vídeo original, que foi feito no momento lá do milagre. E agora o que vai fazer? Bota na TV aí e vê. Vai ver o milagre, porque ficou gravado, né? Sim. E é um milagre incontestável, porque está lá na televisão, está lá na fita, está lá no vídeo. Isso não tem como dizer que é mentira.
Então, amada, até a bem da verdade, e as pessoas às vezes ficam falando pra gente que a gente fica pegando no pé do sistema religioso protestante, católico e do cristianismo, Sim. de uma forma em geral. Então, até para não ser injusto, né? E para ser coerente a bem da verdade, vamos falar que realmente houve milagre. Sim. Esse é incontestável. Esse milagre foi testemunhado. Sim. E tá aí para todo mundo ver. Então, meus amados e amigos católicos, você que é cristão e católico, saiba que aqui estou eu, irmão Rubens. Não me considere inimigo de vocês que são católicos, tá certo? Eu não sou inimigo dos católicos. E a prova disso é que eu estou falando aqui a verdade. Existiu um milagre feito, que ocorreu, quanto à situação que envolveu a Madre Teresa de Calcutá, naquela filmagem que ocorreu em 1969. Esse milagre realmente existiu. Certo. Então você que é católico, que é fiel, saiba que aqui estou eu defendendo essa verdade. Já que quanto a provas, né, e quanto à verdade não tem argumento. Foi milagre. Mas agora, amado, analisando bem esse milagre, nós vamos ver quem realmente foi o autor do milagre. Sim. Né? Ou pelo menos do que foi considerado milagre. Porque aí, como você gosta dessa palavra, amada, vou usá-la. É a palavra-chave para o sistema religioso se furtar, né, de qualquer responsabilidade com a escritura verdadeira. É um conceito. Ah, tá. O conceito. Por exemplo, o milagre neste caso é um conceito. Entendi. As pessoas entendem que é um milagre, entende? Sim. E aí, para aquelas pessoas que entenderam que é um milagre, passa a ser um milagre realmente. E para aquelas pessoas que assistiram e também da mesma forma entenderam que é um milagre, também ninguém tira da cabeça, é um milagre. E até eu que assisti, eu posso até dizer, amada, sem entender muito desse riscado, mas que para aquela época possivelmente tenha sido um milagre mesmo. Sim. Porque muito tempo depois ainda era difícil de conseguir fazer aquilo que estava sendo feito, né, de forma totalmente tecnológica. Então pareceu realmente um milagre. Então eu mesmo vou aqui afirmar, sem errar, que foi um milagre mesmo naquela época, em 69. Mas quanto à Madre Teresa de Calcutá, amada, essa milagreira, ela fez inúmeros milagres ao longo da sua vida, desde pequena. Ela passou a fazer milagre a partir de grande. Ela era um bebê que já no berço fazia milagre. Como era a situação dela? Né? Só tem notícia aí, né, desse milagre que ela fez, não é? De 69. 69. Só desse milagre de 69 que a gente tem notícia. Então, em 69, ela era uma jovem? Não. Já era uma pessoa já pra lá do que pra cá, não é? Sim. Já tinha uma certa maturidade, já era uma senhora, vamos dizer, né? Talvez uma jovem senhora, mas era uma senhora, né? Certo. Antes disso, não tinha tanta popularidade, né? A Madre Teresa até hoje, depois de morta, é popular? Hoje é. Mas será que antes de 69 alguém a conhecia? Não, nunca tinha ouvido falar. Não, o mundo não a conhecia. Certo. Talvez a conhecesse os familiares dela e o pessoal mais próximo dela, porque ela era uma freira, né? Ela era uma mulher da Igreja Católica, né? Uma madre, uma freira, eu não sei bem como funciona. Mas ela era alguém, assim, da ramificação católica, né? Certo. E o trabalho que ela fazia, amada, ela era o quê? Ela era uma freira que ficava orando lá no catecismo, ficava rezando o catecismo, ajudava o padre a celebrar a missa. O que a Madre Teresa de Calcutá, ela fazia assim, pela religião, né? Como uma pessoa devota. Ela era uma pessoa que celebrava a missa, que ajudava o padre a celebrar a missa, né? Que mantinha lá a ordem lá no convento. O que ela era? Uma supervisora? Você pergunta se a maior parte do tempo
ela supervisionava lá a igreja dela? Nesse período de 69, quando ela foi, vamos dizer, descoberta, né? Certo. E é uma outra coincidência, amado, uma coisa muito incrível, né, que acontece, né? Se ela nunca fez milagre a vida toda dela, e realmente, né, a história conta que não, foi nessa ocasião, é incrível que o milagre aconteceu justamente no dia e na hora que se foi fazer a filmagem lá nesse local lá dela, lá que ela tinha. Certo. Não é verdade? Sim. Imagina, ela é madre, tem a vida toda para fazer um milagre. Então o milagre é feito agora, no exato momento, no dia, na hora que a televisão está lá com a câmera ligada. Sim. Porque a câmera não fica nem ligada o tempo todo, né? É. Então é uma coisa assim espantosa, né? Então quando você vê esses milagres, é milagre mesmo, né? Entendo. É uma coisa que tu não acreditaria nunca se não fosse milagre. Aí, nessa época, o que ela fazia? Ela tinha um local lá dela, que eu não sei o nome daquele local, poderia até se pesquisar, mas que ali ela recolhia pessoas moribundas, Sim. né, amada? Aham. E quando se fala que existe uma boa velhinha, uma doce velhinha, uma senhora que tem um local que ela abriga as pessoas que estão moribundas, sabe o que é moribunda, amada? Pessoas estão muito doentes, né? Assim, Muito. pra morrer, né? As pessoas estão muito doentes mesmo já. Já bem doentes. Então, o que se diria? Poxa, essa pessoa é uma boa alma, essa pessoa é uma verdadeira cristã, essa pessoa é uma santa. Por quê? Porque ela tira as pessoas que estão aí no relento, né, ou pobres demais, e leva lá pro local que ela tem. Sim. E deixa as pessoas lá, né, para poder ela cuidar, sei lá. Agora, o que acontecia de fato, de verdade, não o que o povo pensava, mas o que ocorria, é que ela levava essas pessoas para cuidar das pessoas e buscar pelo menos, e tentar, né, para que essa pessoa se restabeleça fisicamente e volte a ter saúde, enfim, se cure. Parece ser isso, né? Dava a entender que Dava era. pra entender que era. E pelo que a televisão fala, ou nos mostrou, né, parece isso. Mas a verdade, será que era isso? Tá parecendo que não. É estranho, né? É estranho. Então o que ocorria é que a televisão foi lá, fez uma matéria e aconteceu um milagre e pronto, né? É o que precisava para explodir a notícia. E a notícia explodiu. Olha, a Madre Teresa de Calcutá é uma santa. Agora, além de santa, porque é muito boa, é milagreira, né? Entendo. Primeira, amada, que eles botam santidade onde não tem. Tipo assim, a pessoa não transa. Então não transar é uma característica de ser santa. Certo. Então você vê que a madre, né, teoricamente não faz sexo, Sim. que já faz dela uma pessoa santa, sem pecado. Entendo. Agora, além de santa, é milagreira. Aham. Agora, depois que a televisão vai lá, filma, vê o milagre, comprova o milagre, e agora não só aquela emissora, mas a mídia mundial em geral, dá a notícia de que a Madre Teresa é uma senhora que existe, boazinha, que cuida das pessoas e que agora fez milagre, agora pronto. Agora a popularidade dela vai a 1000. Certo. Todas as emissoras de rádio, televisão, jornal, revista, tudo quanto a mídia mundial pode fazer para divulgar uma pessoa, né? Aham. Agora vai divulgar Vai divulgar. da Madre Teresa de Calcutá. Certo. Não é verdade, amada? Aham. E isso vai fazer com que a popularidade dela cresça muito mais. Aham. Agora, eles vão mostrar o lado o que dela? Bom? Ou o lado positivo ou o lado negativo? Positivo. Positivo. Sim. Porque assim como o catolicismo precisa de ícones como Aparecida, Guadalupe, Fátima, Menino Jesus de Praga, que nós mencionamos aqui, entre tantos e tantos outros, Certo. é claro, né? Mas uma santa e uma santa milagreira viva é o que o catolicismo precisa para reacender a chama da importância do catolicismo, da necessidade, para reviver aquela fé já morta ou fraca na mente dos seus fiéis, para poder fazer tudo isso. Ainda mais agora, né? No tempo atual, né? Exatamente. Já não é mais um fato ocorrido em 1700, 1800, Sim. mas é algo novíssimo. Novíssimo, é. Porque foi em 69 e agora, a partir de 69, um ano após um ano, né, mesmo passando alguns anos, é tempo pouco, Certo. né, não é tanto tempo Aham. decorrido desse milagre moderno. E aí, amadinha, agora a Madre Teresa de Calcutá se torna uma pessoa muito ilustre. Não uma líder político, né? Aham.
não uma líder feminista, não só isso, também isso, mas não só isso, né? Certo. Mas ela se torna, na verdade, agora, uma santa milagreira viva, andando pelas ruas, um ícone da Igreja Católica. Entendi. E aí, eu já disse agora há pouco, ela se torna agora alguém capaz de reacender a chama do catolicismo, aquela coisa toda. Uhum. Mas será que a intenção principal com ela, a intenção principal, será que é fortalecer o catolicismo? Creio que tem mais alguma coisa, né? Não é só fortalecer É. o católico. Amada, se você cria uma faca, Ah, a faca é para você descascar batata, cortar. descascar laranja, cortar um legumes. Sim. Mas nada impede que você use também a faca para abrir um parafuso, como uma chave de fenda, Sim. né? Para qualquer coisa que você vai fazer com a faca. Sim. Não é porque ela foi desenhada para aquilo que ela vai fazer só aquilo. Certo. Então, se você pode utilizar uma ferramenta, por exemplo, vamos dizer, o cara está usando um pé de cabra. Pô, se for preciso, ele arranca uma tramela de janela. Sabe o que é tramela? Sei. Então, arranca uma tramela com pé de cabra. Mas se for preciso também, ele taca o pé de cabra na cabeça do bandido que entra em casa. É verdade. Então, se você tem uma ferramenta e pode usar a ferramenta de diversas formas, Ah, não é verdade? é verdade. Você vê tipo um canivete suíço que dá para usar de muito jeito. O que impede É. de usar essa ferramenta de muitas formas? A Madre Teresa de Calcutá foi uma ferramenta para o catolicismo. Sim. E aí o catolicismo, amada, não vamos nos enganar. É um ato, é uma instituição, é um grupo político disfarçado de religioso. Verdade. Porque você vai lá no Vaticano, lá tem os ministérios, e o Ministério do Brasil também está lá. Sim. Por quê? Porque é um país. E eles decidem muita coisa, né, Rubens? Exatamente. Ao lado dos presidentes de todos os países, os representantes, né? Exatamente, eles têm muito trâmite, né? Eles entram em qualquer lugar, o catolicismo. É verdade. Então tem muita facilidade de penetração, né? De modificação da sociedade, da cultura, da política e tudo. E agora com uma ferramenta nova, né, amada? Sim. Nova e velha, né, tadinha? Velhinha. É. É uma senhora, uma idosa, mas é nova porque é recente. Agora eles vão utilizá-la de todas as formas que for preciso. Claro, amada, vão aparecer também as pessoas que vão pegar carona e vão se dar bem. Sim. Como, por exemplo, o empresário dela, Aham. que agora apareceu e agora é ele que organiza, né, e fala por ela a respeito de situações comerciais. Entendi. Não é verdade? Aham. Ah, o país tal vai trazer a Madre Teresa de Calcutá aqui no país. Então, peraí, o presidente, o ministro, o senador, tudo mais aí. Isso aí, ó, tem despesa. A Madre Teresa tem lá os trabalhos dela, o centro de atendimento dela lá, tudo. Quanto é que é? Não vai na Moringa, não vai água? Aí tem que ir água na Moringa. Né? Então tinha um empresário que, claro, leva uma parte do que ela ganha. E aí ela virou alguém também comercial, né? Um produto, né, a ser vendido. E beleza. Quanto ao que ela fez, amada, e o milagre em si, o que foi, esqueça. Esqueça porque detalhes nunca vai se ter. Certo. Ou pelo menos a tem agora. Porque através da mídia convencional nunca se teve. E quanto mais o fato dela fazer aquilo que ela fazia lá, né, que ocasionou a entrevista, a reportagem, e que por coincidência aconteceu um milagre, aquilo que ela fazia ali vai ser mais esquecido então, porque na verdade hoje se sabe que ela não levava ninguém para ser curado. Era para morrer mesmo, né? Que ela acreditava que a pessoa pagando um sofrimento aqui na vida terrena, nos seus dias finais, seria como um limbo, né? Sim. Para a pessoa agora ter uma vida melhor lá no céu. Então ela pegava a pessoa e levava para lá para a pessoa morrer. Tanto que não tinha cuidado nenhum, né? Ficava lá jogada lá morrendo, até a hora que morresse. Sim. Tanto que uma voluntária que deu entrevista para o documentário que foi feito agora, ela disse que quando ela estava lá, nesse centro da Teresa de Calcutá, que as pessoas lá podiam ser salvas e tudo, né? Mas eles diziam, não precisa lavar a seringa não, desinfetar não, de esterilizar não, porque eles vão morrer mesmo. Não faz Então, diferença. vai lá dar uma injeçãozinha só para a dor e deixa morrer.
né? Ah, o garoto aí tem 15 anos, esse aí a gente leva para o hospital, dá para curar, que o problema dele eu conheço, é fácil de curar. Não, mas não pode tirar daqui. Porque se ele sai e morre lá, ele morre sem Deus. Ele tem que expiar os pecados dele aqui para ele morrer. Entendi. E deixa o garoto morrer lá com 15 anos. E essa voluntária dele, mas é um jovem. Não tem problema, ele vai ser jovem a vida toda lá no céu, deixa ele morrer. E é assim que rola. Mas agora, isso aí não se comenta, nunca se comentou até então, né? Até hoje. Até agora. Mas o que a mídia está preocupada é em vender o produto. E como ela é um canivete suíço, multiuso, agora ela serve para deportar ou tirar do poder presidentes em certos países, Sim. mudar o regime de governo em outros países, não é verdade? Certo. Ela serve agora, ela é uma boa ferramenta para as pessoas não ficarem revoltadas contra os Illuminati, porque ela vai lá e ela apazigua. E como ela apazigua, ela faz o bem? Bom, para quem assiste pela TV porque a ouve dizendo assim, perdoa-os, né? Mas vai ver o que aconteceu. Não, a televisão não vai dar detalhes. A televisão só vai dizer assim, a Madre Teresa de Calcutá esteve lá naquele local onde morreram várias pessoas e tal, trazendo a sua solidariedade às famílias, e lá ela fez um pronunciamento dizendo, perdoa-os. Então a Madre Teresa evoca o dom do perdão, que é o maior dom de Deus, o dom de perdoar, né? Como Jesus na cruz diz, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a televisão vende aquele peixe. Certo. Mas agora que você tem um documentário feito pelo cinegrafista do milagre, e nós vamos entrar nesse assunto já, agora você sabe que o que ocorreu naquele dia que ela falou perdoa-os, e aí a santa milagreira, né, reforça mais ainda a sua imagem de alguém boa, santa e do lado do bem, né? Esse ícone Madre Teresa de Calcutá agora fica mais reforçado. Amadinha, uma fábrica das indústrias dos Illuminati, e essas fábricas, uma boa parte delas trabalham com materiais de risco para a saúde das pessoas. Será que eles instalam essas fábricas no centro de Nova York? Não. Ah, tá. Eles vão para onde instalar essas fábricas podres? Ali, de zona rural. É exatamente no meio dos pobres. No meio dos pobres. Porque se der problema vazar algum gás venenoso e mata um monte de pobre e aí abafa tudo. Ah, sim. Fica mais fácil. Ainda mais quando você tem por perto ou na sua manga do paletó uma carta chamada Madre Teresa de Calcutá. Ah, tá. Aí é mais fácil ainda. É verdade. Aí o que ocorreu? No local bastante pobre, uma fábrica dos Illuminati instalada vazou. Matou um monte e deixou um monte aleijado, doente. Até as crianças, filhas das mulheres que estavam ainda na barriga, aquelas crianças, nasciam aleijadas, com deformidades, por causa do gás venenoso que escapou. Sim. E matou muita gente. Certo. E agora, amado, o que se faz? Fecha-se essa fábrica, pune os donos das fábricas, o povo revoltado agora se prepara para linchar os donos da fábrica. O que ocorre nisso tudo? Chuta. O correto seria fechar ele, né? E, como eu falo, fazer as pessoas assim que causaram isso pagar, né? De alguma forma, né? Indenizar os familiares, né? E tudo. Multar essas pessoas, mas parece que não foi isso que aconteceu, não, né? Agora o que seria mais fácil? Tomar esse procedimento? Fechar a fábrica? Fechar a fábrica jamais, dos Illuminati. Certo. Ou seria melhor, por exemplo, levar lá a Madre Teresa de Calcutá e essa mulher de Deus, uma santa viva andando pela terra, falar umas palavras que são as mais aceitas por todo mundo, como palavras dignas de alguém que é de Deus, alguém que é santo. Perdoe-os, perdoe-os, perdoe-os. Eu acho que é mais fácil o segundo, né? É mais fácil o segundo. E não foi o que fizeram? Foi o que fizeram. Madre Teresa vai lá. E agora, ela em rede mundial, né? Porque todas as TVs do mundo, do sistema Illuminati, reproduzem essa fala dela. Sim. Ela diz simplesmente, perdoe-os, perdoe-os, perdoe-os.
Agora, Pode falar. aí uma coisa importante sobre isso, aí a pessoa pode até perguntar, mas não tem que perdoar? É, Eu fiz exato. essa pergunta antes pra você. É. Tem que perdoar, mas tem que perdoar a pessoa, o próximo, não é isso, Rubens? A pessoa... Temos que perdoar todos, mas nesse caso... Uma indústria, amada, o perdão que pode se dar a essa indústria é, na verdade, fazer com que ela agora venha a se organizar para atender padrões e critérios, entende? Que sejam seguros para quem mora ali ao redor. Enquanto isso, deixa fechada ou fecha para sempre. Mas nesse caso, não. Perdoar é o povo apenas não ficar tão revoltado, vamos dizer, se conformar. Se conformar. Se confirma e deixa pra lá, não paga mais ninguém nada, ninguém recebe indenização, perdoa. Perdoa, exatamente. Perdoar é esquecer, né? Esquecer significa não correr atrás de fechar a fábrica, esquecer, perdoar, que forgive-me, esqueça, perdoe, é a mesma palavra. Mesmo porque, Rubens, o aparecimento dela nesse local aí, quando aconteceu esse desastre, foi exatamente para isso. Não foi para prestar solidariedade às vítimas, não foi para ajudar ninguém a nada. Porque se ela é uma mulher do Criador e se ela é uma santa, se ela é a pessoa que quer a justiça, ela vai lá para quê? Para falar para aquele povo todo, todos vocês aí têm que entrar na justiça contra essa fábrica. Vocês têm direito de viver seguros. Essa fábrica está botando em risco a vida de vocês. Ela tinha que falar isso daí. Ela tinha que estar lá contra a fábrica. Exatamente. Mas ela estava lá contra as pessoas. Mas como ela era vista como uma mulher santa, correta, aí as pessoas, ela falando perdoa as pessoas. Aí veio aqui a madre, vai falar para todo mundo perdoar, então tudo bem. Mas não é esse tipo de perdão que a gente fala. Exatamente. Né? Não é esse. Porque perdoar para nós, que nós estamos muito acostumados, e é corretíssimo, um irmão seu, uma pessoa te fez mal, você perdoa. Sim. Você não vai dar mole para fazer de novo, mas você perdoa. Exato. Você não arma uma vingança. Não. Agora, se uma fábrica Illuminati, que já está feita ali, montada ali, justamente porque ali, se der problema e matar muita gente, não vai ter tanto problema, né, amada? Já é algo feito mesmo pro mal, esse aí, o perdão que dá esse é assim, agora paga todos os danos que vocês causaram. E se preciso for, fecha esse lixo, para não acontecer de novamente ter chance de matar nossas crianças aí, nossos senhores, nossas senhoras. Né, os idosos. Sim, exatamente. E os jovens, né, amada? É verdade. Então, esse que é o perdoar ali no caso. Mas como nós estamos muito acostumados que o perdão é de Deus, e então aplica-se esse perdão, pelo menos essa palavra perdão, a uma situação que pode ser de tudo, menos do Criador. É verdade. Né, amada? É verdade. É muito fácil você ter um ícone desse, uma pessoa de respeito, de credibilidade, que chega ali e fala, e as pessoas entendem como algo positivo. Porque saiu da boca de uma santa que anda. Sim. Né? Uma mulher santa em vida, que faz milagre. Até importa dizer, né, amada, que se ela faz milagre mesmo, por que ela deixou a fábrica lá fazer aquilo? Então fizesse um milagre para a fábrica não matar ninguém. É verdade. Né? Milagre que foi feito lá na sede dela, aquilo lá é outra história que não vamos entrar nela agora. Sim. Mas não é só, amada, para poder limpar a sujeira do fedor que os Illuminati criam. Porque isso é limpar a sujeira. Limpar a sujeira. A sujeira, a fábrica matou todo mundo, sujou. Agora ela vai lá, perdoe-os, para limpar, né? Mas não é só para isso que ela serve para inúmeras coisas. Inclusive para deportar alguns presidentes. Porque além dela ser a pessoa que limpa a sujeira, né, como o Papa também faz, a sujeira de quem? Deles mesmos, os Illuminati. Certo. Eles mesmos causaram. Também ela é a pessoa que prepara caminho. Então, se vai haver na cidade, já organizado naquele país, uma revolução, vamos dizer, um levante contra ali o presidente, né? Uma insurreição, não sei como seria o nome ali, mas para poder tomar o poder. Sim. Se vai haver uma... Impeachment. Né? Não, uma tomada de poder, tirar lá e jogar para fora o presidente e assumir o lugar dele. Se vai haver naquele país uma coisa dessa, é melhor preparar o caminho antes, para facilitar as coisas. Certo. E aí, quem é enviada para preparar o caminho? A santa, uma mulher de credibilidade, uma doce senhora que não faria mal a ninguém. E o que ela faria nesse caso, Rubens? Nesse caso, amada, ela vai lá nesse local e já clama por justiça. Justiça que ela fala
para poder tirar o presidente e botar outro. Ah, isso daí. Que esse país aqui é um país que Deus deixou livre, e esse cara que está aí é um tirano, e agora tem que tirar ele, o tirano tem que ser tirado. Aí o povo tudo aceita que venha, por exemplo, a quimera francesa, que ocorreu naquele país, né? Por quê? Porque foi instruído ou foi preparado o caminho pelas palavras doces de uma mulher de Deus, uma mulher sábia e mais do que isso, uma santa, milagreira. A Madre Teresa foi quando ela esteve viva, qual era o presidente dos Estados Unidos? Foi na época do Reagan. Do Reagan, na época do Clinton, eu acho. Do Clinton? Mas foi nessa época aí, acho que foi principalmente do Ronald Reagan. Ah, entendi. Né? Foi nessa época. O Ronald Reagan era um ator de cinema, né? Ah, sim. Colocado lá pelos Illuminati. Ah, tá. Então, isso daí ela não pediu pra tirar, né? Porque... Não, essa aí ela foi lá, apertou a mão dele, né? Ele assinou o documento com ela lá de luta pela paz e essa coisa toda. E ela recebeu bastante prêmios assim, desses reis, desse presidente. A Madre Teresa de Calcutá, depois desse grande milagre, ela passou a ser uma carta do baralho. Um coringa na manga do paletó dos Illuminati, para ser usada da forma que melhor convém. Mas voltando à situação do milagre, amada, esse grande milagre televisivo, né, que foi transmitido pela televisão, que foi gravado, documentado, ele estaria até hoje na mente de todos os habitantes da Terra como um milagre autêntico, que valeria inclusive a canonização dessa mulher. Ele estaria na mente de todos, se não fosse o caso do próprio cinegrafista que fez as imagens. Porque esse aí, cinegrafista, publicou o vídeo que nós exibimos, né, mostrando a verdade do que aconteceu. E a partir do momento que ele mostra a verdade do que aconteceu, nós passamos realmente a conhecer aquele milagre como foi e ter detalhes. Então, não são mais todos os habitantes da Terra que acham que o milagre foi do jeito que falaram, né? Que foi um milagre televisivo. Mas alguns poucos, e muitos poucos mesmos, viram o documentário do cinegrafista e agora sabe realmente o que ocorreu naquele milagre, o que foi aquilo que aconteceu. Então, amadinha, nós vamos agora fazer uma retrospectiva, vamos voltar ao ano de 2000, ao ano de 2000 não, vamos voltar ao ano de 1969. Certo. E aí, amadinha, vamos falar um pouco do contexto do conhecimento televisivo, né? Do que envolve a televisão e seus profissionais. Certo. Amada, vamos dizer o seguinte, vou botar aqui um aspecto bem simples para poder você entender. Você tem um restaurante, você é dona do restaurante e você tem aqui um funcionário que é garçom, mas ele já é garçom experiente. Ele é um garçom que ele até atrai freguesia para o teu restaurante, de peso, freguesia boa, um grande político, né? Um grande empresário. E por que esse garçom atrai pessoas assim importantes para o seu restaurante? Porque esse garçom é muito experiente no trabalho dele. Ele não é uma pessoa assim que começou ontem, né? Assim no seu restaurante vem pessoas que são importantes. Mas você tem também, é claro, no seu restaurante, você deve dar chance a quem está começando, aquele rapaz novo ainda, que gosta da profissão de garçom, e que te pediu emprego e você falou, não, meu jovem, pode trabalhar também para mim no meu restaurante. Agora eu pergunto a você, qual ganha mais? Aquele que é experiente, que já tem anos de trabalho como garçom e que você o contratou porque teu restaurante recebe pessoas de peso, ou o rapaz que você colocou agora para começar a profissão? Experiente, né? Experiente. Sim. Até porque o que começou agora, isso é um investimento para ele também, que ele ganha pouco agora, mas quando ele for muito experiente, certamente o valor profissional dele vai estar acima. É verdade. Agora, digamos que no seu restaurante veio almoçar o prefeito da cidade. E agora o prefeito está lá na mesa. Certo. E você está aqui no caixa, né, que você é a dona. Aí os seus garçons estão passeando ali. Aí antes que vá um garçom lá qualquer,
na mesa, o que você vai falar? Você vai mandar lá para atender o prefeito o garçom inexperiente ou o experiente? Experiente. O experiente. Ele é um garçom profissional da sua confiança. Sim. É um profissional que você paga ele mais. E que você tem ele no seu restaurante justamente porque ele dá um peso, né? É verdade. Porque ele sabe tratar bem a pessoa do jeito que merece, né? Toda aquela cordialidade de um garçom ele já entende, porque ele não é um garoto começando. Correto. Ele é um homem que já fez serviço em outros restaurantes também importantes. Então a pergunta que eu vou fazer mais uma vez é o salário. O salário dele é o mesmo do iniciante? Não. É outro. É outro. Não é verdade, amado? Outro. E quando chega alguém importante, você vai mandar para atender. Você vai mandar justamente o mais importante, o mais caro. Certo. Você acha que na televisão, como equipe de filmagem, é também assim? Ou na televisão essas coisas não importam? Qualquer um que estiver na hora vai lá e filma. Eu acho que é também assim. Você vai escolher para uma reportagem importante O mais experiente. a equipe mais experiente, né? Sim. Não é verdade? É verdade. E para a reportagem mais comum, você vai escolher os que estão com menos experiências, né? Sim. Os menos profissionais, vamos dizer assim. É verdade. Amadinha, agora você não é mais a dona do restaurante não, tá? Tá. Agora você é a dona da emissora de TV. Uma grande emissora de TV. O que vai acontecer agora? Eu vou dizer para você, você vai dizer assim, você vai saber de uma informação, né? Olha, houve um acidente de carro na pista que dá acesso à sua cidade. Sim. E lá nesse acidente de carro morreram 2 pessoas. Você vai mandar a sua equipe para lá para poder fazer reportagem. Mas ao mesmo tempo também tem uma reportagem a favor dos Illuminati agora. Certo. A pedido da Igreja Católica você vai fazer uma reportagem com a Madre Teresa de Calcutá. Aí você fala, quem é Madre Teresa de Calcutá? Não importa. É uma senhora que tem até outro nome, mas chama ela de Madre Teresa. Mas é uma senhora que tem aí, somos 69, né, o ano. Sim. E tem essa senhora aí que faz um trabalho social com pessoas moribundas. Certo. Você tem 2 equipes contigo lá agora no momento. Você tem uma que é mais experiente e outra que é menos experiente. Correto. Você vai mandar qual para qual lugar? Um acidente de carro e uma reportagem dos Illuminati a pedido deles. Sim. Tu manda qual equipe para qual? Eu mando a inexperiente para acidente de carro, né? Eu mandaria, no caso. Certo. E para uma coisa pros Illuminati, né? Os donos do mundo, eu mandaria o cara bem inexperiente, bem experiente. Certo, mas não é só um cara, porque sozinho uma a reportagem equipe. toda, né? A equipe Você toda. tem no mínimo um cameraman É. e um locutor, não é verdade? Sim. Então veja bem, amada, o grande profissional, o bom profissional, não necessariamente ele deve ser bom caráter, do mesmo jeito que é bom profissional. Certo. Chego até a dizer, amada, e não estou arriscando, então não digo, arrisco até dizer, não estou arriscando, eu estou falando que no caso de rádio e televisão, amada, sempre, sabe o que é sempre? Sempre os melhores profissionais são os mais mau caráteres. Ah, tá. Você entende? Entendo. Por que isso acontece, amada? Porque a televisão, e quando eu falo televisão, eu contemplo toda a mídia Illuminati. Certo. Então entenda que eu estou falando TV, mas estou falando jornal, rádio e revista. Entendi. Também. Então disso eu entendo um pouco, porque eu fiz isso a vida toda, né? Praticamente. Eu não fiz outra coisa a não ser rádio. Sim. A vida toda. Então isso a gente fala com conhecimento, né? É. Amada, esse é o veículo da mentira. A televisão e o rádio não é um veículo de transportar a verdade. É um veículo de comunicação que transporta a mentira. Certo. Então, para ser um bom profissional nessa área, tem que ser um mau caráter, necessariamente. Entendo. Porque quanto mais essa pessoa for um mau caráter, né, seja ele homem ou mulher, mais ele atenderá às necessidades, anseios deste tipo de sistema de comunicação, Entendi. que é o sistema da mentira. Então, quem é bom caráter, necessariamente é um péssimo profissional dessa área. E quem é mau caráter, geralmente é um bom profissional. Porque nesse caso, amada, não é só o poder de comunicação, o jeito de falar, né, a facilidade de interagir, não é isso. É trazer a informação
de acordo com o que a televisão, a mídia quer que o fato tenha ocorrido. E não do jeito que o fato ocorreu. Entendi. Quando uma reportagem é mandada para um local que aconteceu qualquer coisa, ali vai se ver o que se quer falar daquilo. E não exatamente o que aquilo te dá de subsídio para você falar. Certo. É o aspecto que você vai abordar daquele fato. Entende? Entendo. Então, assim sendo, amada, claro, os profissionais mais caros, os melhores, são os piores, os mais mau caráteres. Sim. Isso principalmente para quem está na frente da câmera, para repórter. Ah, tá. Mas o cameraman também tem que ser conivente. Aham. Porque, embora as pessoas não vejam o cameraman, mas ele vê o que está acontecendo. E ele sendo um bom profissional, ele vai ficar na dele. Sim. Não vai abrir o bico, até porque se ele abrir o bico, ele perde o emprego. É verdade. Então ele tem só que compactuar. Então ele é um mau caráter passivo. Sim. Não ativo, mas passivo, porque ele deixa acontecer e fica na dele. Entendi. Só que o caso deste cameraman que fez o vídeo da Madre Teresa de Calcutá, depois que passou um tempo longo na vida dele, ele resolveu fazer um vídeo independente. Não sei, de repente perdeu o emprego da TV, de repente se aposentou, de repente não quis mais saber de compactuar. Não sei qual foi o caso. Mas o certo é que ele gravou um documentário mostrando a verdade do milagre que ele mesmo filmou, né? Então vamos lá. Nós estamos agora no momento de 1969, em que tem uma reportagem a ser feita. E é a pedido dos donos do mundo e também, consequentemente, é claro, os donos da TV. Sim. Mesmo que a TV tenha um cara que a TV está no nome dele. Não, mas quem manda são esses. E esses agora pediram para fazer uma reportagem, porque o catolicismo precisa reacender a chama e tudo mais, da Madre Teresa de Calcutá, uma ilustre desconhecida até então. Ninguém sabe quem é. Mas é uma reportagem de peso. Agora a equipe principal, uma equipe boa, vai lá, né? E aí você tem dois profissionais. Um que vai aparecer na frente da tela, como sempre, entrevistando, que esse é o jornalista, repórter. E outro que vai acender, ligar a câmera para poder gravar. Porque sem ligar a câmera o cara não fala. Aí você vê a qualidade profissional daquele locutor, repórter, entrevistador, jornalista, né? A capacidade dele diz que ele tem que ser um bom entrevistador ali na frente, falar direitinho que a TV quer que ele fale. Sim. Não é verdade? É verdade. Então a responsabilidade dele é com a sua argumentação, ou seja, com o que ele vai falar. E a responsabilidade do cameraman é em fazer uma boa imagem e cuidar bem do equipamento. Tá certo? Certo. Então o microfone tem que estar funcionando, porque se o locutor fala, o entrevistador, e depois grava e não sai nada, o entrevistador vai chegar na empresa, quando voltar da entrevista, e vai dizer, olha, eu fiz a minha parte perfeita, eu perguntei tudo que era para perguntar, eu mostrei seriedade na pergunta, eu participei, eu atuei bem, Certo. mas o microfone não funcionou. Aí a culpa é de quem? É do locutor ou do operador? O operador. Porque ele deveria ver o microfone bom, se está com defeito, mandar para o departamento técnico da emissora, Sim. para ser consertado ou comprar outro, jogar aquele fora. É. Mas de qualquer forma ele é responsável por ter um microfone bom na mão do entrevistador. Correto. Além do microfone, amada, que é para o som, vai precisar também da câmera para fazer a imagem. E a câmera que fica diretamente todo o tempo no ombro ou nas mãos do operador de câmera. É responsabilidade do operador de câmera ou do locutor, entrevistador? Do operador de câmera. Beleza. Não só a câmera, como também a fita, no caso de gravar a imagem. Correto. Porque a imagem é gravada na fita, né? E quando a pessoa vai fazer uma reportagem, então ela tem o seu equipamento, ela dá uma olhada no equipamento, Sim. para ver se está tudo ok, porque é muita responsabilidade, amada, entende? Entendo. A reportagem é muita responsabilidade. E o cara experiente, então, ele tem uma responsabilidade dobrada. Certo. Porque ele vai dizer, eu ganho bem, o pessoal confia em mim, me dá as reportagens mais sérias para fazer, eu não posso vacilar. Sim. Então esse é que é mais rigoroso, né? E o que ocorre, amada? A câmera você já sabe que é a responsabilidade desse cameraman. Certo. Porque ali a parte técnica não está presente, até para economizar na viagem, manda só o cameraman e o entrevistador, né? A equipe, quanto mais longe for a reportagem, menor é.
para não gerar muita despesa. Assim é só o cameraman e o entrevistador. Aí, amado, o que ocorre? As empresas Illuminati, elas não são assim separadas. Elas são parceiras, como irmandade, tipo uma irmandade. Então agora vai haver uma gravação, não vai? Vai. Mas vai gravar em que essa imagem? Vai gravar na fita, não? Na fita? Na fita. Só que naquela época, em 69, não se falava em fita magnética. É fita igual de foto antiga. Lembra quando você tirava uma foto Kodak? E aí tinha que mandar revelar a foto para você ver o que saiu? Aí depois de vários dias você ia lá e buscava a foto? Lembro. Então, filmagem também era do mesmo jeito. Ah, tá. Você pegava aquela fita deles que chama celuloide, a gente chama de filme, né, da máquina fotográfica, né? Na filmadora chama-se celuloide. Celuloide. Aí pegava aquela fita de celuloide, gravava nela e depois mandava para poder revelar. Sim. Aí o laboratório pediu prazo para revelar e depois te entregava. Entendi. Então veja bem, você nunca podia naquela época filmar e ver na hora como ficou a filmagem. Certo. Hoje você não filma? Filma. Quando você acaba de filmar, você já não olha na própria câmera e vê o que filmou? Sim. Isso é novo. Ah, tá. Naquela época não podia filmar assim. E também, amada, hoje para filmar, a câmera moderna tem uma unidade de iluminação chamada Lumis. Entende? Entendi. Então Lumis significa unidade de iluminação. Ah, tá. As câmeras modernas, ela tem uma sensibilidade de iluminação muito boa, muito ampla. E você filma até no escuro, Certo. na penumbra, no cair da tarde. Você filma de qualquer jeito, porque hoje é uma tecnologia moderníssima. Mas será que sempre foi assim? Não. Não. Então naquela época, em 69, para você filmar, amada, não tinha como filmar se não houvesse muita luz em cima. Ah, tá. Muito holofote. Certo. Ou de dia, que aí não precisa, ou de dia do lado de fora, Ou com muita luz, né? de Durante a noite. ou durante a noite, ou de dia dentro de algum local. Entendi. A lâmpada comum que no meio local serve hoje para você filmar com as câmeras modernas, mas naquela época você podia acender a lâmpada que fosse, Certo. que não clareava nada. O clarão era do holofote, do refletor, né? Então, amada, já sabemos o seguinte, naquele tempo não era fita comum, Não. era celuloide, o mesmo tipo da fotografia que a gente tirava e mandava revelar. Mandava revelar. E naquele tempo, então, para filmar também, precisava de muita iluminação. E eu te disse, as empresas Illuminati são como irmandade. Então a Kodak está trabalhando em tipo de tecnologia Sim. de filmagem que possibilite cada vez mais filmar com pouca iluminação. Certo. Tá entendendo? Entendi. Por que nós estamos falando isso tudo? Para falar do milagre Pra chegar ao de milagre. 69, Certo. né? É. E aí o que ocorreu, amada? Geralmente as empresas, quando lançam um produto novo, que é uma experiência nova, que é para atender um determinado público, ela agora quer experimentar na prática o produto dela, para ver se realmente deu certo. Tá. Agora, quando a Kodak fabrica um tipo novo de celuloide, com possibilidade de gravação com pouca iluminação, ela pretende atingir um público-alvo das suas vendas, as emissoras de TV do mundo todo. Mas agora ela vai pegar aquelas emissoras de TV que são mais próximas dela Certo. e vai dizer o seguinte, tá aqui, ó, toma essa fita, é nova, é uma tecnologia moderna, experimenta e depois manda um relatório para nós do resultado, é de graça. Por que é de graça? Porque estão fazendo, na verdade, tipo cobaia, Certo. entende? A emissora vai experimentar e vai dizer, vai dar um relatório, dizendo, ó, é muito boa a fita, tá aprovada, continua fazendo. Ou, olha, a fita não passou aqui nos testes da televisão, porque fizemos várias gravações e não correspondeu Sim. com os objetivos. Aí que a empresa ela vai fazer, a Kodak, vai botar no laboratório para as pessoas reformularem ali, né? O engenho para poder aí sim sair aos contentos, vamos dizer, entende? Tô entendendo. E neste caso, amada, o locutor, aliás, o cinegrafista que fez as imagens do milagre e que agora recentemente, né, mas ainda a Madre Teresa estava viva, mas
há uns anos atrás, enquanto ela estava viva, esse mesmo fez o documentário, mostrando a verdade sobre o que aconteceu. Entende? Sim. E este mesmo cinegrafista. Então, quando ele saiu do estúdio, né, da emissora de TV da sede, para ir para esse local que era longe, pegou avião, lá alugou carro, para ir fazer a reportagem da Madre Teresa, ele fez antes mesmo de experimentar a nova fita da Kodak. Mas agora que ele, ganhei uma reportagem boa, é muita responsabilidade, eu tô correndo para lá, e a fita mesmo, ele nem filmou antes. Porque, amada, tem prazo. Não era ele filmar e ver se ficou bom. Era filmar, mandar para o laboratório, esperar vários dias e aí sim ver se ficou bom. Entendi. A gravação, né? Mas não houve tempo para tudo isso. Então o que ele fez? Tem que gravar, a fita tá aí, jogou na câmera e foi embora. Foi embora, certo. Mas no caminho, inclusive tem cenas que aparecem no documentário que eles estão no ônibus, se dirigindo para o prédio lá onde a Madre Teresa leva as pessoas para morrer. Certo. Para pagar sua pena aqui na terra e ter uma vida boa no céu sem pecado. Então ele chega para esse repórter, que é esse que não é confiável, né? Que é um bom profissional porque ajuda os Illuminati mentindo a rodo, que não tem escrúpulos, e diz o seguinte: olha, nós vamos filmar aí dentro. Aí o cara, é aqui dentro desse prédio, mas e agora? Não tem iluminação. E essa fita aqui nova da Kodak nós nem testamos. Sim. O cara falou, já estamos aqui, cara, o negócio é filmar e ver o que dá. Não vamos voltar sem filmar por causa da fita que não foi testada. Então, amado, a partir desse momento, você se colocando no lugar do profissional, você vê que está uma preocupação dele. Diz, poxa, é muita responsabilidade. E agora, de repente, a fita não funciona? Ele filma aquilo lá dentro e não sai nada, fica tudo escuro. Então há uma apreensão, né? Aquela coisa de ficar ansioso, querendo ver se deu certo, se não deu, né, amada? Sim, com certeza. De ver se a fita vai funcionar, não vai. E aí pronto, ele vai lá, faz as imagens, o repórter vai lá, mente pra caramba, né? E agora, passa-se semanas, eles voltam para a sede deles, que é distante do local onde foi filmado, e estão na sala de exibição. A sala de exibição naquela época, amada, era um lugar em que o repórter fazia a reportagem, o laboratório vai fazer agora a revelação do filme, e aí quando o laboratório leva o filme, as pessoas que estão envolvidas ali, o produtor, o diretor, o que saiu para filmar, o que mandou ele lá filmar, né? Ninguém até agora viu o resultado, mas agora naquela sala de exibições vão sentar ali e vão ver. Certo. Vai passar numa tela lá de cinema, uma tela maior um pouco do que a televisão, não muito grande, né? E eles vão ver o resultado do que ocorreu, para avaliar. Assim aconteceu que, passado algumas semanas, estava lá o cameraman, e estava lá também o repórter e os diretores dele esperando para ver a reportagem. Então chegou o cara do laboratório, é assim que ele diz no filme. E quando o cara do laboratório chega com a fita, já revelada, eles colocam na câmera, no projetor, e aí projeta na parede. E quando... Amada, quem é que estava mais apreensivo ali? Será que era o repórter ou era o cameraman, para ver se deu o resultado certo? O cameraman. Porque a responsabilidade é dele. Dele, sim. Entende? Ele ia ficar muito mal com o repórter, com todo mundo. O repórter vai dizer, ó, meu trabalho é falar. Eu falei. Certo. Né? É. Agora ele, não, meu trabalho é zelar para que o equipamento funcione corretamente. Sim. Então ele estava ali a 100 por hora, meu. Como é que vai ser? Será que eu vou ser despedido? Será que eu vou ser promovido se der certo? Será que essa gravação saiu alguma coisa no escuro? Não era no escuro total, era na penumbra. Na penumbra. Mas naquele tempo, falar em penumbra para aquelas câmeras antigas, a mesma coisa que falar em trevas. É, não ia aparecer nada, né? Não Nenhuma ia. imagem. É. Normalmente com a fita comum não. Certo. Mas a nova fita da Kodak ainda não havia sido testada. Então, amada, quando ele instalou lá na imagem, na tela, bum, que apareceu aquela imagem lá que bem satisfatória, né? Sim. Que deu pra ver bem as pessoas deitadas no chão, jogadas, né? Aham. Aquilo tudo. Aí o que ele falou? Milagre! Milagre. Ele já ia terminar dizendo 3 vivas para a Kodak. 3 vivas. Mas antes dele falar 3 vivas para a Kodak, o locutor que estava com ele, entrevistador, o repórter esperto lá. o repórter malandrão, Malandrão. já gritou assim, é milagre da Madre Teresa de Calcutá. Amada, quando o cara de lá gritou é milagre da Madre Teresa de Calcutá, a mídia toda Illuminati que estava doida para poder
já botar na boca do povo, então é milagre dela mesmo. Certo. Só que o curioso desse milagre dela é que a partir dali, toda a fita produzida pela Kodak fazia o mesmo milagre. Filmava no escuro, Essa é boa. na penumbra. Mesmo, bem observado. E pior ainda para o catolicismo e para a canonização, e para o critério deles, que é mentiroso. A partir daí a Kodak foi só evoluindo. Foi só evoluindo. Isso foi em 69, quando chegou em Guerra nas Estrelas, É mesmo. em 78, 79, 10 anos depois, aquela fita que filmava no claro, que era o milagre, já era obsoleta. Porque já tinha fitas que filmavam muito mais claro no escuro. A imagem mais nítida, né? Então o milagre foi melhorado. Foi um milagre maior ainda, mas nesses outros ninguém comentou nada. Quer dizer que o milagre dela, se fosse verdadeiro, estava continuando, né? Exatamente. Poderia se dizer assim, a Madre Teresa continua fazendo milagre. As fitas da Kodak hoje são muito melhores. São bem melhores do que na época do milagre lá. E o que o cameraman gritou de satisfação, que acho que ele se extravasou, né? Que ele estava ali apavorado. Quando ele viu que saiu, né? Primeira palavra que a mente foi milagre. Mas milagre de quem? Da Kodak. Da Kodak. Só que ele nem talvez lembrasse de Madre Teresa, que aquela mulher santa, ele sabia que não era. Ele estava ali como um profissional preocupado com o resultado do trabalho dele. Exatamente. É isso, da gravação, da filmagem. Ele não tá lembrando mais lá do que foi feito lá. Até porque não tinha esse estigma de que ela era santa ou era milagreira. Não existia. Foi nesse momento na sala que isso surgiu. Entendi. Não, até ele dizer milagre, não havia surgido ainda no cenário a Madre Teresa milagreira. Entendi. Né? Era só aquela mulher maluca, coitada, doente mental, perturbada. Porque ela não era assim, não dava pra perceber que ela era certa, não. Porque não era normal. Tinha pessoas ali que tinham problemas que dava pra ser tratado no hospital. Né? Exato. Não era assim, caso de morte. Exato. Né? E amor ao próximo não é isso, é cuidar da pessoa, igual aquela passagem do bom samaritano. É verdade. Ele não deixou o homem ali pra morrer. Não. Né? Ele deu todos os... Ele nem levou ele pra lugar nenhum pra ele morrer lá, pra ir pro céu. Não. Ele levou ele, tratou dele, cuidou dele, botou ele na hospedaria. Ainda deu dinheiro pro cara pra despesa. Pra despesa, então é diferente, né? É outra coisa. Agora, você pegar a pessoa que tá morrendo aqui, levar pra morrer ali. E aqui pode ser que alguém trate. Agora que tu pegou, ninguém vai tratar mais. E você não vai deixar tratar. Que vai dizer, ele tem que expiar os pecados aqui, tem que sofrer aqui pra ir pro céu lá. É o que ela fazia. Então essa é uma mulher desmiolada. Ela precisava de tratamento médico e não prêmio Nobel da Paz. Tratamento psiquiátrico, porque ela estava doente. Era uma mulher lunática. Né? Agora, dizer que ela não prestava, não vamos dizer isso. Não, a gente não, assim, não vamos dizer. Porque a gente não sabe quem é, não conhece, né? Exatamente, a gente não conhecia ela dia a dia, a gente não dava com ela. É verdade. Agora, que ela era problemática com questões envolvendo a cabeça, loucura, isso ela era insana. Porque ela fazia essas insanidades de dizer que ali a pessoa ia pro céu, se morresse ali, ela levava para lá. Né? Isso é uma coisa religiosa. Agora, quando esse repórter viu lá na imagem que saiu a clarinho, deu para ver bem, foi bem satisfatório, ele nunca tinha visto aquilo, porque ele é experiente. Sim. Ele é um profissional antigo, ele nunca viu filmar com a câmera naquela dificuldade de iluminação e ter a imagem com o resultado que teve. Então a primeira palavra foi milagre. 3 vivas para a Kodak. Nem falou Kodak. Porque quando ele ia falar que era milagre, né? Aquela fita aparecer, já falaram, é milagre da Madre Teresa de Calcutá. Entendi. Ou seja, a Kodak perdeu, como é que fala? O reconhecimento seria da Kodak, mas a Madre passou na frente. Usurpou. Embora deveria canonizar a Kodak. Canonizar a Kodak. Embora a criação da Kodak é dos Illuminati também. Sem dúvida. Mas era mais interessante que a Madre Teresa fosse a autora do milagre. Porque convinha bem. Entendi. Ela seria aquele ícone que nós já falamos sobre isso, né? Sim, claro. Relacionado a ela. Entendi. Tanto que lá o repórter de lá fala assim, aqui ninguém sabe de Madre Teresa de Calcutá. Aqui ela é só um produto para visitante. Vitrine. Só para fora. Para fora, não é para quem está aqui. Porque na verdade ela não tem fez milagre nenhum nunca, ela. Né? O milagre atribuído a ela foi um milagre que o próprio cameraman, num tom de interjeição e não uma declaração feita, mas apenas uma interjeição, ele bradou, dizendo milagre da Kodak. Né? Porque a Kodak é que fez o filme que filma no escuro, na penumbra.
E mais para aí passou até os nossos dias de que a Madre Teresa de Calcutá é uma santa milagreira, com um milagre comprovado pela televisão e inquestionável. Esse não tem como questionar, porque a televisão viu. Por isso que eu iniciei aqui dizendo, é inquestionável. É um milagre, o milagre da Kodak. Certo. É um milagre tecnológico, não é um milagre divino. Né? Um milagre da tecnologia que possibilitou impregnar aquele tipo de material com substâncias químicas, né, que dá a oportunidade de captar melhor a luz. Certo. E aí gerar uma imagem nítida na gravação e na revelação. Mas aí, amada, muito mais sobre essas informações, né? O documentário já dissipa totalmente e já mostra aí os fatos, né? Nós entramos nesse assunto porque nós passamos aqui nessa vinda a São Paulo, passamos aqui pela Aparecida. E aí foi onde surgiu esse assunto e a gente comentou até agora. Tem mais alguma coisa que você acha que é interessante colocar? Ou assunto fechado? Não, assunto fechado. Sobre isso não tem mais dúvida, não. Aham. Então, muito obrigado. De nada. Boa tarde. Já ouviu falar da nova ordem mundial? Oi? Nova ordem mundial, já ouviu falar? Então, pronto, para ouvir. Tá? Assiste quando Por todo este infeliz planeta, existem voluntários heróicos colocando-se em uma batalha altruísta em nome dos miseráveis da Terra. Mas apenas uma dessas pessoas consegue dispor de meios invisíveis de patrocínio. E ela não é nada menos que uma santa. O que faz de Teresa de Calcutá uma mulher divina? Anjo do inferno. Madre Teresa de Calcutá. Long before Mother Teresa's helicopter touched down at about 11:20 this morning, the crowds were gathering here at Knock. Among all of you who have made this pilgrimage to Knock this afternoon, we are privileged to have with us as a special guest at this Mass, a pilgrim who has come from afar, a woman whose worldwide symbol for goodness and holiness. Não foram amplamente aceitas e foram criticadas mesmo na Irlanda. Mas a santidade de uma freira albanesa de nome Agnes Bayatio é uma proposição que é aceita por muitos que nem sequer são fiéis. A própria Madre Teresa recebe adulação extravagante, bem mais do que lhe é devida. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. I'm not being facetious, and I'm certainly making no comparison when I say that no woman has made such an impact here since Our Lady herself appeared in 1879. Como é que este leilão de credulidade começou? Bem, naquele ano da graça, em 1969, uma rede de televisão britânica enviou um velho, fraudulento e charlatão chamado Malcolm Mugbride. Ele deveria fazer uma visita devocional ao Santuário de Calcutá. After I met you in London, really the only thing I wanted to do is to come and see you in your work here. Now I've seen it, and of course it's a shining light. Sendo mesmo arrogante, quase ao ponto da humildade, o repórter ficou convencido de que ele e de que sua equipe se tornaram os instrumentos divinamente nomeados, do que ele alegou ter sido o primeiro milagre televisivo. Durante a gravação do documentário da BBC, fomos levados a um edifício que Madre Teresa chamava o Lar dos Moribundos. E Peter, o nosso diretor, disse: "Está muito escuro aqui, você acha que podemos filmar algo?" E tínhamos acabado de receber na BBC um novo tipo de filme projetado pela Kodak. Nós não tivemos tempo para testá-lo antes que partíssemos, então eu disse a Peter: "Bom, vamos tentar." Então nós filmamos. E quando pegamos o material, muitas semanas depois, ou 1 ou 2 meses, estávamos sentados na sala de projeção dos estúdios Elling. E, é claro, vieram as filmagens do Lar dos Moribundos. Foi surpreendente. Você podia ver cada detalhe. Eu disse, isso é fantástico, isso é extraordinário.
E eu quase ia dizer, sabe, 3 vivas para Kodak. Mas não tive a chance de dizer isso, porque Maicon estava sentado na primeira fila, se virou e disse, é a luz divina. É a Madre Teresa, você irá descobrir que é a luz divina, velho garoto. E 3 ou 4 dias depois, percebi que jornalistas de jornais de Londres me telefonavam. Estavam dizendo coisas como, soubemos que você acabou de voltar da Índia. E vocês testemunharam juntos o milagre. E assim nasceu uma estrela. Este profano casamento entre a mídia manipulada e a superstição medieval deu à luz a um mito que poucos tiveram a ousadia de questionar. It's like you're actually seeing a living saint. Tem um homem a reputação de que ele cedo madruga, e aquele homem pode dormir até meio-dia. Como a reputação da Sagrada Madre Teresa se parece apenas por um momento. E se apagarmos a amada luz do diretor daquela reportagem? Mother Teresa is a Nobel Prize winner. She's a symbol. People in the West talk about her, so Indians adopt her at that level. The fact that what she does in the streets of Calcutta is really irrelevant to them. They couldn't care about it, and most of them don't even know. But Mother Teresa is the sort of figure you show to visitors. A fonte maior de propaganda de Madre Teresa é o seu lar dos moribundos. Um tipo de hospital que supostamente suaviza os últimos momentos de pessoas que antes estavam desamparadas. My initial impression was of all the photographs and footage I've ever seen of Belsen and places like that, because all the patients had shaved heads. There are no chairs anywhere, there are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. They're not being given a great deal of medical care. They're not being given painkillers really beyond aspirin and maybe, if you're lucky, some Brufen or something for the sort of pain that goes with terminal cancer and the things that they were dying of. And I thought, what's the point? Right from the very beginning, I wanted to serve the poor purely for the love of God, and to give them what the rich people get with money. I wanted to give to the poor for the love of God. They didn't have enough drips. The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilizing it? Why are you not boiling water and sterilizing your needles? She says, there's no point. There's no time. O culto de Madre Teresa à morte e ao sofrimento depende de seus efeitos nos mais vulneráveis e nos mais desamparados. Bebês abandonados, por exemplo, ou doentes terminais. Eles fornecem as oportunidades para a caridade. São então a matéria-prima que ela precisa para a demonstração de compaixão. The first day I was there, when I'd finished working in the women's ward, I went and waited on the edge of the men's ward for my boyfriend, who was looking after a boy of 15 who was dying. And an American doctor told me that she had been trying to treat this boy and that he had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics, and he actually needed an operation. I don't recall what the problem was. She did tell me. And she was so angry, but also very resigned, which so many people become in that situation. She said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation. She said, they don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody. And I thought, but this kid's 15. Eu
Eu mesmo fui em busca de conhecer melhor esses missionários da caridade em Calcutá no começo dos anos 80. Afinal, quem poderia deixar de ficar comovido pelo trabalho do orfanato? Embora eu tenha ficado um pouco desconcertado pelo lema da missão, aquele que ama o coração ama o conhecimento. Baseado neste lema, talvez. Mas foi Madre Teresa em pessoa quem completou a ruína do efeito. Enquanto estávamos na frente dos minúsculos berços, ela se virou e disse: é assim que lutamos contra o aborto e contra a acepção em Calcutá. Agora, pode ser argumentado que uma campanha contra o planejamento familiar está abaixo na lista das muitas necessidades urgentes de Calcutá. Mas como uma das principais defensoras da tendência fundamentalista do Papa, Madre Teresa fez desta única questão a sua cruzada global. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. If a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? O sentimento sobre o não-nascido é uma emoção que eu mesmo compartilho. Mas o sentimento sobre o feto também se torna um assunto demasiadamente político. E é pregado por uma presumivelmente virgem que também milita contra o controle de natalidade. Let us promise Our Lady who loves Ireland so much that we will never allow in this country a single abortion. And no contraceptives. Madre Teresa não tem ligações políticas, é o que ela afirma, e muitas pessoas acreditam. Mas quando ela veio para Londres em 1988, como uma defensora do sem-teto, ela chegou aos ouvidos da Dama de Ferro e tentou até mesmo convencê-la para apoiar um projeto de lei limitando o aborto. Ideia dos patrocinadores daquele projeto que arranjaram o encontro. E essa, sem dúvida, era uma atitude política. She's not a party political figure, but she's a political figure in the sense that, A, she is part of what may be called the Catholic agenda, the broader Christian right agenda, and the Catholic Church has been following what has generally been considered a hard-line approach under the present Pope. Now, she's part of that agenda, and that is fairly political agenda. I mean, you know, no abortion, opposition to birth control, ideas like that are fairly, you could say they would be contested in the political arena. And the second factor is that she is also part, if you like, of the Western agenda, where the West is still part of the third world. O mundo rico tem consciência da pobreza. Esse mundo rico quer, de fato, e precisa pensar que alguém, em algum lugar, está fazendo algo em favor dos pobres do terceiro mundo. E o mito de Madre Teresa preenche essa lacuna. Here is a Western woman who has forsaken her life, albeit whatever life she might have had in Albania, you know, for sacrifice herself for the people of the third world. It makes the West feel better, you know. This is one of us again, once again rescuing the third world. Raising the roof. Yes, raising the roof. He's got his rations. Yes, he's got it, he's cleaning it. And then pecho shop. No apelo subliminar que isso induz, há um pouco da missão aos pagãos, um pouco do antigo posto colonial. Enquanto que o silêncio e o comportamento miserável dos seus pacientes. Há um pouco do pobre merecedor. A grande esperança branca dessa iconografia então preenche o imenso buraco negro. E a recompensa não está de maneira nenhuma na vida futura, no paraíso. Está aqui mesmo, e agora. Para alguém cujo reino não é deste mundo, Madre Teresa tem acesso fácil a tronos, domínios e poderes. Por que os governantes deste mundo pecaminoso e egoísta acham tão extremamente congenial? Seria porque ela devolve o elogio? Ela pode ou não confortar os aflitos, mas certamente ela nunca foi conhecida por afligir os confortáveis. Veja ela aqui pousando com Ronald Reagan e sua esposa. A mesma
mesma mão que concedeu a Medalha da Liberdade à Madre Teresa, armou e pagou os esquadrões da morte na América Central. Aceitando o prêmio com sua costumeira modéstia em nome de todos os pobres do mundo, e ela murmurou: "Eu nunca percebi que você amava as pessoas tão ternamente." E ele respondeu: "Devo dizer, eu não tinha notado isso também." E entre os assassinados por Ronald Reagan, entre muitos outros, estavam 4 freiras americanas e ainda o arcebispo católico de São Salvador, naquele exato momento em que ele celebrava uma missa. E visitando os estados das chacinas da região durante aquele período, Madre Teresa não encontrou nada calamitoso. Tudo estava pacífico nas partes daquele país em que visitamos, disse Madre Teresa após visitar campos de extermínio na Guatemala, e acrescentou por precaução: "Eu não quero me envolver com este tipo de política." Em 1984, um pavoroso vazamento químico ocorreu na usina de Onion Cambridge, na cidade indiana de Bhopal, o que levou 2.500 vidas e envenenou outras milhares de pessoas. Este foi um ato não de Deus, mas de uma corporação multinacional negligente. Madre Teresa deu uma palavra de conforto para as vítimas revoltadas. Forgive. What Mother Teresa has done is she has accepted implicitly the idea that there's nothing much you can do for the poor except take them off the streets and, look after them. You cannot change their attitudes. You cannot make them feel that they have an ability, they may even have the means to improve and change their lives. She's not bothered with that agenda. She's only bothered with the agenda of trying to rescue their souls and make them a bit better before they go on to the eternal life, which is a very understandable, but in fact a very old-fashioned Christian idea. It is not a question of saying, how can we tackle the real problems of poverty? Como a maioria das pessoas que alegam serem antipolítico, Madre Teresa é na prática e na teoria uma aliada do status que ela diz não gostar. E quando o status político é ameaçado, ela é uma confiável aliada de forças conservadoras. Isso a coloca em um ousado contraste para aqueles, mesmo entre os religiosos, que rejeitaram as conclusões fatalistas e submissíveis sobre a pobreza que são promulgadas por tradicionalistas católicos, como ela, por exemplo. With our hands, with our life, with our love, we ask justice, we ask freedom, and we take justice, because the justice is not like a gift which they give. No, liberty, freedom, they don't give that. We have to take that. And in fact, we go through the streets and we took our liberty, we took our freedom, asking for justice. A hierarquia católica romana jamais perdoou o padre Aristilde. Ele foi presidente eleito no Haiti legalmente, mas era considerado pelo catolicismo como uma base herética. Isso porque ele perseguia os agiotas do templo. Ele foi então banido da ordem católica e proibido de celebrar missas. E, finalmente, o Vaticano era a única potência estrangeira que patrocinou a junta militar que derrubou o seu governo no Haiti. E o terreno para essa atitude também foi preparado por Madre Teresa. Em 80, ela visitou o Haiti e aceitou o prêmio haitiano da Legião da Honra. E ela achou digno elogiar esse regime corrupto e dinástico, dizendo aos espantados repórteres que ela nunca tinha, abre aspas, visto o povo pobre tão familiarizado com seu chefe de Estado. E afirmou que foi um lindo aprendizado para ela. Dizia isso enquanto abria um sorriso. Após suas declarações, o povo haitiano realmente não podia mais esperar para que chegasse logo a posse deste governo tirano, imposto pelo Vaticano. E foi assim que o Haiti acabou parando na mão da Riviera Francesa.
Madre Teresa sempre admirou a força dos poderosos, quase que do mesmo jeito que ela recomenda a ajuda aos pobres. Quando ela foi visitar a sua terra natal, a Albânia, ela pareceu ter levado muito a sério a afirmação notória: os poderes que existem foram ordenados por Deus. As autoridades da Albânia tinham recentemente proclamado o primeiro estado do mundo oficialmente ateu. Eles perseguiram todas as formas de adoração, exceto daquelas do seu líder, Evan Rocha. Sem saber envergonhada, a Madre Teresa colocou um buquê no túmulo de Rocha. Não contente em honrar um stalinista assassino e dos esquadrões da morte, ela também deixou uma coroa de flores no monumento da Grande Albânia. Alguém que um dia sorriu para o Papa Pio IX e seu amigo íntimo, Benito Mussolini. A Albânia é, por muitos séculos, muito generoso em órfãos. Então houve uma ampla busca dos especialistas em orfanatos em exaltar as instituições do regime, mantendo silêncio sobre as suas vítimas. Mesmo que algumas vezes pareça que a Santa de Calcutá, na verdade, nunca esteve em Calcutá, isso pode ser porque ela opera mais como uma embaixadora ambulante, em favor de um papado altamente politizado. A política externa do Vaticano a levou desde a costa do Líbano, onde a milícia católica romana perpetrou assassinato em massa nos campos de Sabre e Chátila, para a Nicarágua, onde o cardeal era o patrono dos contras, até a Armênia, onde ela ajudou a Santa Igreja a conquistar uma fatia da União Soviética. Em troca, o Papa a coloca na via rápida para a canonização. E este é o tipo de política na qual ela realmente esteve envolvida. Sometimes when I think of Mother, I wonder if I've done just right. Though I'm many miles away, I can almost hear her say, "Where's my wandering boy?" O gênio da autopromoção, Robert Maxwell, deu uma bela ajustada com o talento de Madre Teresa em levantar fundos. Ficava difícil decidir qual dos dois estava usando o outro, ou seria ambos. Nos Estados Unidos, Madre Teresa aceitou mais de $1 milhão do Sr. Charles Keating. Ele era um católico da ala direita fundamentalista e também ele era o magnata da poupança e de empréstimos na Califórnia. O problema do Sr. Keating era que ele estava usando o dinheiro de outras pessoas. Ele está agora atrás das grades, após o maior escândalo da história na economia americana. Mas quando esteve voando alto, Madre Teresa voou juntamente com ele. Ele ganhou um crucifixo personalizado de Madre Teresa, que ela usou para juntar tesouros na terra. O que levaria os missionários da caridade a terem uma vocação especial para trabalhar entre os ricos. E Madre Teresa é pega então para participar em fraudes. Precisariam mais da ajuda dela, esses, do que os bilionários honestos? Mas essa é uma pergunta que ela nunca respondeu, pois prevalece a atmosfera de piedade e adoração. O culto a Teresa é agora algo multinacional, com um faturamento anual de dezenas de milhões de dólares. Se estivesse concentrada essa grana em Calcutá, isso poderia certamente sustentar um grande hospital e talvez de fato fazer uma diferença digna de atenção. Mas Madre Teresa escolheu ao invés disso espalhar a sua franquia muito disfarçadamente. Para ela, o convento e o catequismo importam mais do que uma clínica. Now we are in 105 countries and we have 500 convents all around the world, without counting India. Beautiful.
modéstia, simplicidade, humildade. Com estas principais palavras canônicas, somos ensinados que podemos reconhecer santos. No entanto, Madre Teresa considera-se como ordenada pelos céus, o que é dificilmente modéstia. Ela empresta consolo espiritual a ditadores e a exploradores ricos, o que dificilmente é a essência da simplicidade. E ela prega a rendição e a prostração para o pobre, o que uma pessoa verdadeiramente humilde mal teria coragem de fazer. Quando ela fala sobre moralidade pública ou privada, opondo o planejamento familiar, por exemplo, ou definindo o aborto como literalmente a maior ameaça para a paz mundial, ela assume os tons horrendos e enfadonhos dos zelosos e dos fanáticos. Em uma época cínica e sem Deus, talvez seja inevitável que as pessoas venham procurar louvar o modesto, o altruísta e o puro de coração. Mas apenas um colapso completo de nossas faculdades críticas podem explicar a ilusão de que tal pessoa se manifesta na forma de uma demagoga, de uma obscurantista e uma serva de poderes, na verdade, terrenos. E ao final desse vídeo, fica aqui realmente a certeza e justificativa que deveria haver uma canonização neste fato. Mas a canonização dos filmes Kodak, porque o milagre, na verdade, foi um milagre feito pelo novo tipo de celulóide, uma nova engenharia tecnológica da Kodak que agora possibilita filmar no escuro. E aí houve uma iluminação fantástica neste vídeo da Kodak. Eu não sei porquê. A Kodak faz o milagre e o catolicismo canoniza a Madre Teresa de Calcutá. Uma persona criada. Não que ela não exista, ela existiu. Mas o que essa senhora fazia, você viu muito bem, era uma louca, uma pessoa desequilibrada, que pegava as pessoas sofrendo na rua, levava para um local para que as pessoas morressem lá. E não poderiam ser curadas nem tratadas, mas deveriam morrer ali. Isso é loucura, isso é insanidade. Mas o catolicismo fez dessa mulher insana, coitada, que precisava de tratamento médico, fez dela uma deusa, no sentido mais expressivo da palavra, porque ela hoje está canonizada e é uma santa iluminada, canonizada no lugar da Kodak.